mais uma história em casa. Crianças, a história de hoje é uma parábola. Você sabe o que é uma parábola? Uma parábola é uma história dentro de outra história. Jesus ensinava o povo através também de parábolas. Jesus ensinava o povo contando histórias. Essas histórias nós chamamos de parábolas. E uma delas eu vou contar para vocês hoje. Ela se encontra aqui na Bíblia, no livro de Lucas, no capítulo 8. É a parábola do semeador. Crianças, Jesus estava contando para o povo que um homem saiu a semear e ele tinha sementes. E ele jogou essas sementes em 4 tipos de solo. Aquele homem jogou primeiro as sementes neste solo aqui, depois ele jogou neste aqui, depois ele jogou aqui e ele também jogou no último solo, esse aqui. Só que, crianças, cada solo representa um tipo de coração e aquele homem jogou as sementes em 4 tipos de solo diferentes. E eu quero explicar para vocês hoje o que representa cada tipo de solo e o que são esses 4 tipos de corações. Vamos lá? O primeiro tipo de solo que a semente caiu, a Bíblia fala que ela caiu à beira do caminho. Lá nesse caminho é um caminho duro, pisado pelas pessoas. Ou seja, quando a semente caiu aqui, ó, ela nem chegou a germinar. Ela não cresceu. Sabe por quê? Porque esse solo aqui era um solo duro. Ela não conseguia entrar para baixo do solo. E como ela não conseguia entrar, ela ficou vulnerável. Ela ficou ali em cima no solo. E sabe o que aconteceu? As aves vieram e pegaram aquela semente. Crianças, isso significa que aquela semente, ela não serviu, ela não deu em nada. Sabe o que isso significa? Sabe o que esse primeiro tipo de solo nos mostra? O primeiro tipo de coração. Esse primeiro tipo de coração é um coração duro. Um coração em que a palavra de Deus, que nós representamos pela semente, quando ela cai neste coração, sabe o que acontece? Ela não dá em nada, porque esse coração é um coração duro, crianças. Então a palavra de Deus, ela não entra nesse coração. Quando a pessoa tem um coração duro, ela escuta a palavra de Deus e vê na palavra de Deus as coisas que precisa mudar, que precisa se arrepender dos seus pecados. Sabe o que ela faz? Nada. Ela nem dá atenção, porque o coração dela está duro. Esse é o primeiro tipo de coração. E esse não é um solo bom, não é um solo fértil. E então, crianças, a Bíblia continua falando que o semeador jogou a semente no segundo tipo de solo. Esse solo aqui é diferente. Por quê? Porque ele é um solo em que a semente caiu nas pedras. Sabe o que isso significa, crianças? Que quando a semente caiu aqui nas pedras, ela até cresceu um pouquinho, mas lá tem muita umidade, então ela não chegou a ter raiz. Ou seja, ela cresceu um pouquinho, mas logo morreu. Ela não tinha força, porque ela não tinha raízes. Sabe o que esse segundo solo nos mostra? Ele nos mostra um segundo tipo de coração que nós não devemos ter. É um coração aqui zangado, preocupado, cheio de problema. Esse segundo coração, crianças, é um coração que vive preocupado. Cada problema que acontece na vida dele, ele fica desanimado, ou se alguém ofende ele já estoura, fica triste, briga. Sabe por quê? Porque não tem raiz, crianças. Isso significa que quando a semente, que é a palavra de Deus, entra nesse coração zangado, preocupado,
ela não consegue chegar no máximo que ela pode ser na nossa vida. Sabe por quê? Porque as crianças, esse coração aqui está tão preocupado, que ele não consegue tirar da palavra de Deus a vida. Deus, ele quer ser a nossa vida, ele quer, através da sua palavra, nos trazer alegria, paz, mas as preocupações da vida podem evitar que a gente experimente a paz que Deus nos dá. Esse é o segundo tipo de coração, quando a semente cai aqui entre as pedras. Ela até cresce um pouquinho, mas ela não tem raiz, então ela logo morre. O terceiro tipo de solo, crianças, é quando a semente cai entre os espinhos. Os espinhos, crianças, são tudo aquilo que nos atrapalham. Ou seja, quando a semente cai aqui entre os espinhos, a Bíblia fala que ela cresce, até pode ter raiz, mas os espinhos sufocam aquela plantinha e ela logo morre. Sabe o que isso significa? Significa um coração sufocado pelo pecado. Sabe o que significa, crianças? Quando nós reclamamos, quando fazemos alguma coisa que não agrada a Deus, ou os nossos pais, ou a escola, ou os nossos professores, quando nós pecamos e a gente faz alguma coisa que deixa o nosso coração sujo do pecado, é como se fosse esse terceiro tipo de solo. Sabe por quê? Porque os espinhos são como se fosse o pecado na nossa vida. Então, quando a palavra de Deus entra no nosso coração, você pode até fazer esse momento com Deus, você pode até decorar versículo, mas se você é uma criança que mente, que briga, que faz um monte de coisa errada, é como se a palavra de Deus estivesse sendo sufocada pelo pecado. Então, isso mostra também um solo não fértil. Não é esse tipo de solo que Deus quer que a palavra de Deus caia no nosso coração. Então, nós chegamos ao nosso quarto tipo de solo, o melhor de todos. A Bíblia fala que o semeador jogou a semente neste solo. E vocês sabem o que aconteceu, crianças? Esse tipo de solo, diferente de todos aqueles, a semente deu certo, floresceu. E sabe o que aconteceu? Ela cresceu, se tornou uma linda planta. Esse solo foi um solo fértil, um solo bom. Crianças, é este tipo de solo que Deus quer que a palavra de Deus caia quando cai no nosso coração. Sabe o que é esse coração? É o coração feliz, alegre, o coração da criança que ela aprende a palavra de Deus e a palavra de Deus muda a sua vida. Esse coração é daquela criança que quando aprendeu que mentir é errado, ela se esforça para falar a verdade. Esse coração é daquela criança que não gosta de reclamar, que se esforça para fazer o certo. Esse aqui é o coração em que a palavra de Deus ela vai crescer, vai florescer. Esse é o tipo de coração que Deus quer que eu e você tenhamos. Então, nós vimos aqui 4 tipos de solo. E qual é o solo que vocês acham que Deus quer que nós tenhamos? O solo fértil. Muito bem, crianças! E eu quero perguntar de vocês, quem de vocês que está assistindo essa história quer ter um coração fértil, um coração em que a palavra de Deus entra e faz diferença, em que tudo que Deus fala na sua vida, você escuta? Isso significa um coração fértil, um coração que faz muito com Deus, que ora, que é educado com as pessoas, que é obediente. Tudo isso mostra um coração que agrada a Deus. Você quer ter esse coração? Você quer ter esse coração fértil? Vamos pedir isso para Deus?
levante a sua mãozinha onde você estiver, se você quer ter esse coração. Agora coloque as suas mãozinhas aqui no seu coração e fale assim: eu quero ter um coração fértil. Vamos falar isso juntos? 1, 2, 3 e... eu quero ter um coração fértil. Muito bem, no final nós vamos fazer uma oração pedindo para Deus tornar o seu coração um solo fértil. E agora eu quero falar com aquelas crianças que ainda não aceitaram Jesus como seu Senhor e seu Salvador. Nós devemos ter esse coração, mas nós só podemos ter esse coração depois que nós aceitamos Jesus como nosso Senhor e nosso Salvador. Sabia que um coração fértil, crianças, que é aquele onde a palavra de Deus faz diferença, ele é um coração que já tem Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Esse é o primeiro passo do seu coração se tornar uma terra boa. Então, se você ainda não pediu para Jesus entrar no seu coração e ser o seu Senhor e o seu Salvador, você precisa fazer isso. Você aceita Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador? Você gostaria de pedir para Ele entrar no seu coração? Então, nós vamos fazer essa oração convidando Jesus para ser o nosso Senhor. Vamos fazer essa oração primeiro? Eu vou fazer e vocês vão concordar aí na casa de vocês. E aí depois nós vamos fazer aquela oração pedindo para Jesus tornar o nosso coração fértil. Vamos lá? Junte a mãozinha assim, feche os seus olhos e preste muita atenção nessa oração. Senhor Jesus, eu entendi que eu preciso ter um coração fértil. Eu preciso fazer o meu coração ser terra boa, onde a palavra de Deus entra e faz diferença. Mas para isso, eu entendo que eu sou pecador e preciso do Senhor na minha vida. Entra na minha vida e seja o meu Senhor e o meu Salvador. Em nome de Jesus, amém. Crianças, você fez essa oração pedindo para Jesus ser o seu Senhor e o seu Salvador? Que alegria! Eu também já fiz essa oração quando eu era criança e eu nunca me arrependi. Foi a melhor decisão da minha vida. E agora eu quero fazer uma oração com vocês, pedindo para o seu coração ser terra boa, onde a palavra de Deus faz diferença. Vamos lá? Fechem os seus olhinhos, juntem as mãozinhas, repita assim com a prof. Senhor Jesus, eu quero que o meu coração seja terra boa, seja um solo fértil. Me ajuda a ser uma criança obediente, amorosa, que faz um momento com Deus, que ora todos os dias e que a tua palavra seja instrumento de Deus na minha vida. Em nome de Jesus. Amém. Crianças, depois dessa linda história, vamos decorar o nosso versículo de hoje? Crianças, na história de hoje, vocês aprenderam sobre vários tipos de coração. E nós devemos depositar a nossa esperança, a nossa fé em Deus. É isso que a parábola do semeador nos ensina. Que nós devemos deixar o nosso coração sempre aberto para aquilo que a palavra de Deus quer nos ensinar. E é isso que o nosso versículo de hoje nos ensina. O versículo que nós vamos decorar, ele está aqui na Bíblia, no livro de Mateus, no capítulo 6, versículo 33. E fala assim: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Aqui, Deus nos ensina que a gente deve buscar em primeiro lugar na nossa vida Deus e a sua justiça. E todas as outras coisas na nossa vida, Ele vai nos acrescentar. A gente não precisa ficar com o coração preocupado, ansioso, pensando no dia de amanhã. Por isso, nós vamos decorar esse versículo para você ter sempre esse ensinamento na sua mente. Como que vai funcionar? Nós vamos falar 2 vezes o versículo
vai aparecer aqui na tela ele todinho completo e depois nós vamos tirar pedacinho por pedacinho do versículo para ver se vocês realmente decoraram. Vamos lá? Todo mundo junto. Vamos ler o versículo e vamos falar ele completinho 2 vezes. Vamos lá? Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Muito bem, mais uma vez, crianças. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Mateus 6:33. Vamos tirar a primeira palavra do versículo, vamos lá? Qual palavra será que eu vou tirar? Já sei, vamos começar mais fácil. Vou tirar aqui, vamos ver se vocês decoraram mesmo. Busquem, pois, em lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Qual foi a palavra que eu tirei? Vamos ver? Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Muito bem, agora que vocês já entenderam como que vai funcionar, eu vou tirar 2 palavras a mais. Aqui eu já tirei e mais 2. Vamos lá? Prestem atenção. Busquem, pois, em lugar o de Deus e a sua, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Muito bem! Vamos ver quais foram as palavras que eu tirei? Vamos lá? Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Muito bem, parabéns, crianças! Agora eu vou dificultar só mais um pouquinho. Vou tirar mais 2 palavras. Vamos lá? Busquem, pois, em lugar o de Deus e a sua, e todas essas lhes serão. Muito bem! Tirei várias palavras. Vamos ver se vocês decoraram? Vamos falar juntos o versículo completo. Vamos ver se vocês acertaram as palavras que eu tirei. Vamos lá? Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Parabéns, crianças! Muito bem! Decorem esse versículo e quando vier uma preocupação, uma dificuldade, não deixe o seu coração ficar ansioso, triste. Lembrem que Deus precisa ser a nossa prioridade e o resto Ele vai nos ajudar, Ele vai nos abençoar. Deus abençoe vocês. Crianças, depois dessa linda história, eu quero fazer um convite para vocês. Vocês querem ser um semeador igual o homem da nossa parábola? Vocês podem, sabe como? Mandando esse vídeo para as pessoas que você conhece, para os seus amigos, para sua família e semeando na vida deles a palavra de Deus. Você também pode semear orando por eles. Por isso, seja um semeador você também. Tenham todos uma ótima semana. E não percam a história de domingo 9h30 no Nova Kids e também na próxima quarta mais uma história em casa. Tenham todos uma ótima semana. Tchau!